Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui então, que Napoleão Hill se inspirou aqui para o título, no poema Invictus, do William Ernest Henley. Esse poema que termina dessa forma: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ou seja, eu sou o único que pode estar determinando o que é que eu vou viver, qual é a realidade que eu vou criar, pois sou eu que estou no comando dos meus pensamentos, que é por onde tudo começa. A filosofia do Napoleão Hill, essa que ele estudou, essa filosofia do sucesso que ele apresenta, depois de ter passado muitos anos, 30 anos, está aqui escrito por quase 30 anos, Napoleão Hill dedicou-se a entrevistar mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como de fracasso, como aqueles que fracassaram. Para quê? Para estar então descobrindo como é que a gente faz para ter sucesso. Porque se a gente quer saber como ser bem-sucedido, é bom saber também como se fracassa para não cair, não é? E aí, então, ele estudou cada evento-chave, identificou a lição aprendida e reduziu essas lições a princípios básicos e organizou esses princípios em uma filosofia de realização pessoal que pode ser usada por qualquer um como um guia para criar o próprio sucesso. E eu acredito que é o básico que ele descobriu nessa pesquisa que ele fez para criar essa filosofia de sucesso, que tudo começa pelo pensamento, ou seja, nós temos a nossa realidade, a nossa vida em nossas mãos, porque ele diz também ali no livro Pense e Enriqueça, e até nesse livro aqui ele já disse nas páginas anteriores, que o único poder que a gente tem é o poder de controlar os nossos próprios pensamentos. E como tudo deriva do pensamento, tudo começa no pensamento, depois é ativado, ou seja, como que é animado pela emoção, pelo sentimento e depois se torna ação. Aí então se atualiza na nossa realidade. E ele está falando aqui nesse livro de como é que a gente usa a visão criativa, o pensamento organizado e a atenção controlada para então estar alcançando esse sucesso. E ele está no segundo capítulo, onde ele fala do pensamento organizado, e aqui ele está falando de como é que a gente cria hábitos, bons hábitos, que a gente criou voluntariamente e que são nossos servos, que estão aí para nos servir, e não hábitos que a gente cria sem nem estar entendendo bem por quê, que são hábitos negativos, que são os vícios aos quais nós acabamos sendo escravos deles. E aí ele disse que ele fez ali uma analogia falando que os pensamentos são como quando a gente tem uma carreta, um carro pesado que passa sobre uma estrada de terra. Ele passa a primeira vez, deixa uma marca, a segunda um pouquinho mais profunda, a terceira mais profunda, até que forma um sulco tão profundo que aí ele já não tem mais como ir para outra direção, ele vai passar ali dentro, como se fosse o trilho de um trem, por exemplo. O trem não pode sair do trilho e rodar do lado ali paralelo. E aí ele disse que acontece o mesmo com a gente, que pode acontecer esse sulco mental no qual as rodas do pensamento caem e operam automaticamente. E ele citou aqui o Emily Cohen com uma frase que dá para a gente, então, depois que esse sulco já ficou tão profundo mental, que os nossos pensamentos são sempre negativos e estão criando uma realidade que não é aquela que a gente está buscando viver. Então ele citou aqui uma frase que a gente pode usar para estar começando a subir novamente as rodas do nosso carro mental, a estar, digamos, aterrando esse sulco que a gente fez para estar então tomando outra direção. Então a frase do Emily Cohen é: dia após dia, em todos os sentidos, vou cada vez melhor. Mas aí eu trouxe também uma frase aqui de Saint-Germain, do livro de ouro de Saint-Germain, e essa frase vai-te, impotente criação humana, não te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição da minha poderosa presença, eu sou. Retiro de ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar.
Eu ando na luz da divina presença eu sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Essa é uma das 301 afirmações que estão concluindo aqui o livro de ouro de Saint-Germain. E eu fiz um vídeo com todas essas 301 afirmações. Eu tenho ouvido ele diariamente, porque, gente, aqui, para estar saindo desse sulco mental que ele está explicando, tirando essa marca de pensamento negativo que a gente já deixou tão profunda, a gente tem que estar fazendo essa virada de chave. E como fazer isso? Se a gente começar, ele dá esse exemplo dessa frase, mas se a gente começar a fazer outras frases, e aquele vídeo que eu fiz, eu deixo aqui em destaque se você quiser ver, ele pode ser, não dá muito trabalho, ele pode ser usado como eu estou usando quando eu vou dormir. E de manhã também, eu ouço 2 vezes porque eu quero que isso se impregne, eu escolho que isso se impregne, eu uso a minha força de vontade para que realmente esse sulco mental que eu fiz, que está me fazendo ter pensamentos negativos, que está me fazendo ir na direção da falta e da escassez, eu escolho e uso a minha força, a partir de agora eu vou usar a minha força de vontade para estar mudando essa situação, para estar transmutando essa situação, e então essa é uma das formas. Então eu sugiro para vocês também, deixo o vídeo aqui para quem quiser ver, tá bom? E aqui ele estava então trazendo a opinião do Andrew Carnegie, que esse livro aqui consiste em trechos de conversa que ele teve com o Andrew Carnegie, que era o mentor dele, com relação a esses pontos aqui que ele já falou, que é a visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. E aqui no 2º capítulo ele está falando do pensamento organizado, mas agora ele está trazendo os pontos de vista do Andrew Carnegie sobre esse assunto. E aí então vamos ver qual é a próxima pergunta aqui dele para o Andrew Carnegie. Mas não é muito difícil forçar a mente a funcionar por hábitos definidos? Como se pode desenvolver esse tipo de autodisciplina? E ele já disse que tudo passa pela vontade, que é a chefe de todos os setores da mente, e como é que a gente faz para que a vontade possa comandar? Tendo autodisciplina. A resposta do Carnegie: não tem nada de difícil na formação de hábitos. Na verdade, a mente está constantemente formando hábitos de pensamento sem o conhecimento consciente do indivíduo, respondendo, como faz a mente, a toda influência que a atinge a partir do ambiente diário. Então aqui ele dizendo que não é difícil formar hábitos definidos, porque na verdade a mente está constantemente formando hábitos e que seja consciente, sem o conhecimento, sem o nosso conhecimento consciente. Então, inconscientemente, a gente está formando hábitos e normalmente são negativos quando são inconscientes. E isso pode ser a partir do ambiente diário, como ele já falou ali da influência desse ambiente diário nas páginas anteriores. Pela autodisciplina, pode-se mudar a ação da mente, passando desde respostas até a influências casuais que a cercam para assuntos da escolha dela, da escolha do indivíduo. A autodisciplina, aquilo que eu falei ali em ouvir as 301 afirmações de Saint-Germain. Ele diz também no livro de ouro de Saint-Germain, no livro dele então, que tudo passa pelo hábito também. Ele diz por onde a gente for, que a gente coloca o nosso foco, que é o hábito. Isso se faz plantando na mente um motivo definido, baseado em um objetivo e intensificando este objetivo até ele se tornar uma obsessão. Aqui ele repetindo aquilo que ele já disse anteriormente neste livro e nos outros 2 que eu já fiz também, que é o Pense em Riqueza e o Mais Esperto que o Diabo. Eu deixo as playlists aqui se você quiser ver. Que tudo começa com um desejo, com um objetivo, e que esse objetivo ele deve ir se intensificando ali pela persistência até se tornar uma obsessão. Colocando de maneira diversa, é possível ocupar a mente com um objetivo definido,
tão interessante que não sobre tempo ou oportunidade para lidar com outros assuntos. Dessa maneira, ele forma hábitos de pensamentos definidos. Ou seja, dessa maneira, a lei do ritmo hipnótico, que ele explica bem ali no livro Mais Esperto que o Diabo, trabalha para transformar isso em realidade. A mente responde a quaisquer estímulos a ela oferecidos. Quaisquer estímulos, sejam conscientes, escolhidos por nós, ou inconscientes, porque nós deixamos a nossa mente à deriva. Quando um homem é guiado por um forte desejo de obter sucesso em qualquer direção dada, a mente dele responde a esse desejo e forma hábitos de pensamento definidos relacionados à realização desse desejo. Ele aqui confirmando aquilo que ele diz lá na lei do ritmo hipnótico. Então, quando a pessoa então, ela se deixa guiar por um forte desejo de obter sucesso em qualquer direção, a mente dela vai responder a esse desejo e vai formar esses hábitos de pensamentos definidos que aí então vão estar relacionados ali no final de toda essa cadeia, vai chegar ali na mente subconsciente, vai se transformar no plano, e vai então estar trazendo a realização do desejo. Então o pensamento organizado começa com a definição de um objetivo. Tudo que o homem realiza começa com definição de objetivo. De um único exemplo, se puder, em que o homem tenha alcançado alguma forma de sucesso sem um motivo definido, baseado em um objetivo definido, implementado por meio de um plano definido. Ah, tá, ele não é de um único exemplo. Ele está dizendo então que tudo que a pessoa, o ser humano faz, começa com a definição de um objetivo. Porque a pergunta do Napoleão Hill foi: o pensamento organizado começa com a definição de objetivo? E aí ele dizendo, dê um único exemplo em que a pessoa tenha alcançado sucesso de alguma forma sem essa definição de objetivo. Mas você deve lembrar que há mais um fator que deve ser considerado em relação à definição de objetivo. Ele deve ser expresso em termos de ação intensa, ou seja, conhecimento, determinação, objetivo definido, sem ação não chega à realização também, isso que ele está dizendo. É aí que o poder das emoções se manifesta. O sentimento emocional do desejo pela obtenção de um objetivo definido é o poder que dá vida e ação àquele objetivo e influencia o indivíduo a se mover por iniciativa própria. Então, aqui ele dizendo que a emoção ou a motivação, como ele já disse ali nas páginas anteriores, é que faz então com que dá vida àquele objetivo definido, o que dá então uma mobilidade, digamos o combustível que vai fazer então faça com que o indivíduo vai se mover pela iniciativa própria mesmo, tendo certeza que é isso que ele está buscando. Nada vai pará-lo. Para garantir resultados satisfatórios, o objetivo definido deve receber proporções obsessivas. Ele insiste nisso. Então, eu acredito que deva ser realmente, porque ele sabia o que ele estava falando. Ele é um multimilionário, um magnata ali da indústria do aço. E não só sucesso, com certeza, não só sucesso aí no setor financeiro, mas em todos os outros. Para garantir resultados satisfatórios, o objetivo definido deve receber proporções obsessivas. Deve ser amparado por um desejo ardente por sua realização. Desejos desse tipo se apoderam completamente da mente do indivíduo e a mantêm tão completamente ocupada que ela não tem inclinação ou oportunidade para entreter pensamentos perdidos projetados pela mente de outras pessoas.
Então, aqui ele dizendo como é que esse desejo, então, trabalha para que isso aconteça, é porque ele não deixa que a nossa mente se desvie. Ele fica ali obsessivo na busca de realizar aquele desejo, e aí não há como ter inclinação ou oportunidade para entreter pensamentos perdidos, projetados pela mente de outras pessoas. Creio que entendo o que quer dizer. Por exemplo, um jovem que está apaixonado não tem dificuldade para manter a mente focada no objeto do seu amor. E não é incomum a mente dele encontrar maneiras e meios de induzir uma resposta a seus afetos por parte da mulher que escolheu. Nesse tipo de circunstância, não se tem dificuldade para formar hábitos de pensamento controlado. Ou seja, ele está trazendo aqui um exemplo que a gente conhece bem, de que quando se está apaixonado a gente vê tudo ali azul claro, tudo bonito. A gente não tem tempo para se entregar ao mau humor, ao desânimo. Por quê? Porque a nossa mente está então ocupada com o objeto do amor. É isso que ele está explicando aqui. Então a gente tem que se apaixonar também por aquele nosso desejo. Ele tem que se tornar tão ardente como a paixão entre duas pessoas. Ele está explicando. Carnegie, a resposta, essa então foi a colocação do Napoleão Hill, e o Carnegie vai dar a complementação dele. Seu exemplo é perfeito. Agora passe a outro tipo de propósito, como o desenvolvimento de uma empresa, ou de uma profissão, ou a conquista de uma posição definida, ou o acúmulo de dinheiro. E você terá uma ideia de como esses fins são alcançados por meio do desejo obsessivo por sua realização. Ou seja, ele dizendo que esse exemplo que o Napoleão Hill deu de uma pessoa apaixonada pela outra pode passar então para qualquer outra coisa que a gente estiver buscando conquistar na vida. Mas não se pode dar o mesmo tipo de desejo emocional à realização de coisas materiais e ao amor pela mulher escolhida. Rebate então Napoleão Hill. Não, é claro que não. Mas há outras emoções com as quais se pode estimular o desejo por coisas materiais. Estude os 9 motivos básicos e você vai notar que qualquer tipo de desejo é emocional em sua natureza. Então, ele dizendo, não é a mesma coisa o desejo por realizações materiais ou pelo amor de uma outra pessoa, mas, porém, que os motivos básicos, se ele estudar, ele vai notar que qualquer tipo de desejo é emocional, na natureza primária dele. Existe o desejo por riquezas materiais e ele é um desejo universal e bem desenvolvido para muita gente. O desejo por expressão pessoal, que leva ao reconhecimento e à fama. O desejo de autopreservação e o desejo de liberdade para o corpo e a alma. Todas as emoções, inclusive, é claro, a do amor, podem ser convertidas para a realização de qualquer propósito desejado. O desejo de acúmulo de riquezas materiais pode, por exemplo, ser associado ao amor pela mulher escolhida, de forma que o desejo por dinheiro seja associado ao desejo de dar a ela conforto, o conforto que o dinheiro comprará. Nessa circunstância, o indivíduo teria um motivo duplo para o acúmulo do dinheiro. Aqui então ele trazendo aquilo que ele já falou nas páginas anteriores, a motivação. E aí aqui ele trazendo a motivação do amor por uma outra pessoa, pela mulher. A gente pode lembrar ali do Graham Bell, que conseguiu essa incrível invenção que ele trouxe para a humanidade, porque ele amava a mulher dele, porque ele tinha a motivação de criar um aparelho para que ela voltasse a escutar. Então aqui ele associando tudo isso, tudo passa, então eu acredito, pela emoção do amor. É a única emoção, como eu vi um vídeo do professor Hélio Couto, que muda a vibração, que muda a nossa vibração. E tudo, como tudo é energético nesse plano que nós estamos humanos, então é a vibração que a gente mostra para a vida que ela nos devolve.
Então, é a vibração do amor, mais uma vez, ele mostrando aqui o quão é importante a vibração do amor para estar transformando a nossa vida. Ah, sim, entendo o que quer dizer. Na verdade, o indivíduo pode ser influenciado pelos 7 motivos positivos, como uma força motriz por trás do seu principal objetivo. Não pode? Olha só que lindo, gente, as galinhas mostrando como é a força da alegria, do amor, cantando, 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 enquanto esperam alegremente o café da manhã que está chegando. Que agora estou vindo bem cedinho aqui para fazer os vídeos, está sendo mais tranquilo assim. E venho antes delas receber o café da manhã. E aí então, o que elas fazem? Motivadas pela vontade que elas estão tendo de receber o café da manhã, elas cantam, elas trazem alegria. Então, vamos lá para a pergunta do Napoleão Hill. Na verdade, o indivíduo pode ser influenciado pelos 7 motivos positivos como uma força motriz por trás de seu principal objetivo. Não pode? Sim, pelos 7 motivos positivos e por transmutação da emoção. Também pelos 2 motivos negativos. E ele já falou ali dos motivos positivos e dos negativos nas páginas anteriores. Ele disse também ali na avaliação do capítulo, desse 2º capítulo, que seria de vital importância que a gente lesse mais de uma vez para estar assimilando tudo isso, todo esse conhecimento que ele está passando e para colocá-lo em prática. Você sabe, é claro, que qualquer emoção, seja ela positiva ou negativa, pode se tornar uma inspiração para a ação que será dirigida para a realização de qualquer fim desejado. O medo, por exemplo, costuma servir como uma poderosa inspiração para a ação. Para se beneficiar disso, é preciso apenas controlar seus hábitos de ação até que esses hábitos se tornem automáticos. Então, aqui ele explicando que qualquer emoção, seja positiva ou negativa, a mente não vai entrar nesse critério, pode se tornar uma inspiração. E até a emoção negativa do medo, então, ela pode ser uma inspiração poderosa para a ação. Motivado pelo medo, a gente pode agir assim, mas normalmente quando é motivado por emoção negativa, a ação também não vai trazer resultados positivos, acredito. Quer dizer que hábitos funcionam voluntariamente sem nenhum esforço por parte do indivíduo? Sim, é exatamente isso que qualquer hábito faz quando é fixado. Você disse quando é fixado. O que fixa um hábito? O indivíduo tem que fixá-lo? E se sim, como ele faz para tornar um hábito permanente? Olha, gente, aqui então que pergunta bem interessante do Napoleão Hill. Ele já disse que é o hábito, ele está ali entre as coisas principais para que a gente consiga estar fazendo com que a mente subconsciente, ali onde há a fusão com a inteligência divina, possa estar potencializando o nosso desejo e ele está se materializando na nossa realidade. Então aqui a pergunta do Napoleão Hill, tão importante, é como é que a gente faz para tornar um hábito permanente, conscientemente. Os hábitos são fixados por alguma lei desconhecida da natureza, que faz os impulsos de pensamento serem apreendidos pela mente subconsciente e transmitidos de forma voluntária. Então aqui ele dizendo que é uma lei desconhecida da natureza que fixa os hábitos. E aí eles podem ser, como eu já disse, apreendidos pela mente subconsciente. Ela apenas os fixa para que operem automaticamente. O indivíduo inicia um hábito repetindo um pensamento ou um ato físico. Então, o início cabe a nós. A gente inicia repetindo um pensamento ou um ato físico. É como a passagem, como ele já deu o exemplo no vídeo anterior, a passagem daquele carro pela estrada de terra, que a primeira vez deixa uma marca superficial, a segunda mais funda, a terceira mais funda, até formar aquele sulco. É dessa forma, então, a gente inicia repetindo um pensamento ou um ato. Depois de um tempo, dependendo do sentimento emocional que se junta ao pensamento,
os hábitos de pensamento são acatados e seguidos voluntariamente. Então é aquilo, depois de um tempo o sulco fica tão profundo que não tem como pensar de forma diferente, a menos, eu acredito, que a gente coloque ali a força de vontade, que é a chefe, como ele disse, e aí a gente começa a fazer essa transmutação guiados pela autodisciplina. Então a formação de hábitos é algo que o indivíduo pode controlar? Ah, sim! E devo lembrar que o controle da formação de hábito é uma parte importante do pensamento organizado. O indivíduo pode instalar qualquer hábito que escolher, repeti-lo por um tempo, da mesma forma que alguém mantém a execução de um exercício físico, e depois disso os hábitos se tornam automaticamente perpetuados, sem que se dê a eles atenção consciente. Olha só, gente. Que incrível, então. É algo que o indivíduo pode controlar? Sim, ele pode controlar a formação. Essa formação que é uma parte tão importante do pensamento organizado. Mas depois que já tiver formado, ele pode instalar quaisquer hábitos que escolher, repeti-los por um tempo, da mesma forma que alguém mantém a execução de um exercício físico. Mas depois disso, depois que ele foi formado, o hábito se torna automático e é perpetuado sem que a gente dê a ele atenção consciente. Ou seja, se a gente se habitua a já levantar reclamando, se a gente se habitua a deixar aquela coisa, de manhã não fala comigo, o mau humor não dá. Se a gente se habitua a só estar começando a melhorar, lá pelo final do dia, quando a gente vai dormir, a gente está em um humor, está conversando com todo mundo. Quando a gente levanta pela manhã, a gente já está totalmente fechado. Se a gente se habitua a isso, aí é a nossa realidade. Se a gente quiser mudar isso, a gente tem que se autodisciplinar, usar a força da vontade e transformar isso, começar a já fazer as 301, ouvir as 301 afirmações de Saint-Germain quando a gente vai dormir, e aí a gente já vai começar a levantar um pouco mais bem-humorado, a gente já vai começar a ter mais facilidade para sair da cama, por exemplo. E tudo isso passa por estar, para que a gente chegue ali no final vitoriosos, para que o nosso desejo possa ser apresentado para a mente subconsciente, e ali é onde acontece a fusão com a nossa centelha divina, com a inteligência infinita, que aí potencializa mais ainda o nosso desejo e derrama bênçãos de forma inimaginável. Como o professor Érico Couto diz, Deus, quando Ele vê que Ele está fazendo a nossa parte, Ele nos mostra o quanto Ele é generoso. A gente sabe que Deus é a generosidade, o arquétipo da generosidade. Porém, quando a gente está fazendo a nossa parte, a gente entende mais ainda. Por exemplo, a Oprah Winfrey, que é uma das mulheres mais bem-sucedidas, que eu conheço, e ela disse que ela vive literalmente o sonho de Deus para ela. E o sonho de Deus para a gente é total, não é isso, um pouquinho disso. Não, é a receita completa, são colheradas, xícaras, quilos de tudo que a gente está buscando. Tá bom, gente? Eu espero que vocês estejam também tão motivados, tão animados assim como eu estou, para continuar esse que é o segundo capítulo aqui do livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, onde o Napoleão Hill e o Andrew Carnegie estão nos ensinando como é que a gente domina a nossa mente, pensando de modo criativo, organizado e atento, para assim a gente chegar à vitória. Fazer com que as nossas ações cheguem à vitória, e isso passa pelo pensamento dirigido, pelo pensamento organizado, e é sobre isso que ele está discorrendo nesse segundo capítulo, que ele diz que é de vital importância, que ele não conhece ninguém que tenha acessado o conteúdo desse capítulo e não tenha conseguido resolver todos os problemas da existência. Tá bom, gente? Eu fico aqui agradecendo muitíssimo você que está acompanhando
você que está mandando mensagens, muitíssimo obrigada mesmo. E você que compartilha o vídeo, você que deixa a sua curtida, também eu agradeço muito. Se você quiser se inscrever no canal também, lá tem os outros vídeos do Napoleão Hill que eu fiz, o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, e outros vídeos também que falam, estão na mesma vibração da busca do sucesso em todos os setores, da busca de entender que para alcançar esse sucesso a gente tem que estar pensando no todo e fazer a nossa parte e fazer o esforço extra e fazer o nosso melhor. Tá bom, e ele já disse, isso não é demagogia, não é sermão, isso é a realidade, mas nós temos o nosso livre-arbítrio, e é dessa forma que a gente cria a nossa realidade. Tá bom, gente? Eu espero contar com vocês para o próximo vídeo. Obrigada, tchau!